resistência das trevas é a preparação para a grande luz. São João da Cruz. A maior parte de nossas vidas, nossa busca contínua pelos prazeres do mundo. E cada vez que pensamos que encontramos uma realização duradoura, não demora muito para que precisemos de mais gratificação para aliviar a dor de um vazio incompreensível e parece impossível de preencher. Buscamos o prazer e evitamos a dor, e a maioria de nós fica preso nesse ciclo até a morte. Porém, algumas pessoas vão além do ciclo, como o místico espanhol João da Cruz. E segundo São João, os humanos têm um desejo inato de conclusão. Esta conclusão não pode ser alcançada pelos prazeres mundanos. Então, em vez disso, devemos nos interiorizar para alcançar o núcleo interno de nossa alma, onde o divino está oculto. Através do despertar espiritual, adotamos uma percepção diferente da realidade. Nossa situação se torna clara, sabendo que nosso passado, o modo de vida nunca preenche o vazio. Enquanto não sabemos para onde ir, pode nos deixar em desespero. E segundo São João, devemos passar por uma transformação que acontece na escuridão do nosso inconsciente para alcançar a luz. Esta misteriosa e confusa experiência de transição é chamada de noite escura da alma. Após sua tentativa de encontrar Deus nas coisas mundanas, São João da Cruz falou de Deus como nada, que em espanhol significa nada, ou que significa que nossos sentidos não podem percebê-lo e nossas mentes não podem compreender sua sabedoria. Em oposição à típica descrição cristã de Deus, que é aquela de um poderoso homem barbudo no céu, o Deus de São João é místico e evasivo, que é uma forma indefinível e incompreensível que não pode ser compreendida pelo intelecto humano. São João da Cruz tornou-se um aprendiz da freira carmelita Santa Teresa de Ávila, na Espanha do século XVI. Ambos estavam profundamente preocupados com a união entre a alma e o divino, e ambos experimentaram um período sombrio em suas vidas, durante o qual suas próprias uniões ocorreram. E descreveram essas jornadas como um amor dinâmico, casos cheios de paixão e emoção, em seu poema chamado A Noite Escura da Alma. João narrou essa união e uma citação: o guiando a noite de mais linda que o amanhecer da noite, que uniu o amante com sua amada, transformando a amada em seu amante. Embora a noite escura da alma tenha suas raízes no cristianismo, não se restringe apenas aos cristãos, mas sim é um fenômeno espiritual que pode ocorrer em todos. E podemos até aqui entender que é independente da religião. Poderíamos chamar essa experiência de uma depressão espiritual ou de uma jornada em direção à união divina que ocorre à sombra de nossa essência. Acontece nas regiões da alma que não podemos ver nem compreender. Portanto, a noite escura da alma é uma experiência inconsciente com consequências conscientes. A tragédia por trás da unificação entre nós e o divino, segundo Santa Teresa, é que não percebemos quem somos e para o que queremos fazer. Cegos pelos prazeres mundanos, as coisas aparecem aos nossos sentidos e perdem aquele poder de percepção. Não é surpresa que muitas pessoas não vão além de sua busca por gratificação sensual. É perfeitamente possível viver a vida indo de um prazer a outro,
e encontrar uma sensação de realização ao fazê-lo. Por mais que alguns sintam que há um vazio que procura ou que pode ser preenchido e que não pode ser feito por nada e que o mundo externo tem a oferecer. Talvez pensássemos que o dinheiro era a resposta, mas depois de ficarmos ricos, descobrimos que não é o mesmo que acontece com o status e a fama, que são no máximo temporários substitutos, que não trazem realização duradoura. O mesmo relacionamentos e casos de amor romântico não satisfazem nossos corações da maneira que esperávamos. A noite escura da alma, para algumas pessoas, até parecem nascer com essa percepção. Elas crescem tentando se ajustar aos valores e esforços que os cercam, mas de alguma forma seus corações nunca estão nisso. Eles têm uma profunda consciência de que a realização não pode ser encontrada através de aquisições e realizações. Muitas vezes se sentem desajustados por causa do amor diferente, mais profundo e compreensível que sentem dentro deles. E citar outras pessoas, às vezes, até mesmo em idade, fica impressionado com a clareza, percebendo que a vida não é o que parece. Um exemplo desse despertar repentino de mudança de vida é o conceito de tomar a pílula vermelha, que era derivada do filme Matrix. Depois de engolir a pílula vermelha, o véu é levantado e vemos a realidade como ela realmente é. É claro que podemos escolher ser conectados novamente à matriz, mas nunca a experimentamos da mesma maneira que vivíamos quando residíamos em uma ignorância feliz. A alegoria da caverna apresentada por Platão nos ensina que não podemos deixar de ver o que vimos e que após o despertar podemos optar por voltar à roda dos prazeres sensoriais, mas estaremos sempre lúcidos sobre o vazio desta busca. Sabemos que é falsa e, portanto, não podemos aproveitá-la e até começamos a nos ressentir. É a experiência da área cinzenta entre o mundano e o divino. E a grande incerteza que vem com isso faz parte da noite escura da alma, porque perdemos a fé em velhas ideias e crenças. Experimentamos o enfraquecimento da vontade e que isso se manifesta como uma perda de apetite pelas coisas que usamos para desfrutar. Sabemos que as atividades nos impedem de alcançar algo que não podemos explicar intelectualmente. Mas, mesmo assim, desejamos, não importa o que façamos, sempre enchemos a piscina em uma determinada direção, sem saber exatamente por quê ou para onde isso leva. E quanto mais tentamos reviver todas as experiências e reacender o fogo daquilo que uma vez desfrutamos, mais inútil tudo parece. É por isso que, para muitas pessoas, voltar não é uma opção. Elas devem seguir em frente. Mas como e para onde deveria ser feito? Pela oração? Pela prática da meditação? Ou talvez pela terapia? Ou talvez abraçar algum tipo de sistema de crenças religiosas? Infelizmente, não podemos intervir no processo sem aumentar a consciência. Sentamos-nos com ele aceitando o sofrimento mais puro, carrega em seu trem a compreensão mais pura. Escreveu João da Cruz. Portanto, podemos querer contemplar a natureza do que está acontecendo conosco, que segundo São João e Santa Teresa é um movimento inconsciente em direção àquilo que nossa alma mais deseja, de acordo com sua teologia. Nós, humanos, temos acima de tudo um desejo profundo de amar, e esse amor pode ser direcionado a cada um, mas também a Deus. Portanto, a união que atravessa a noite escura da alma gira inteiramente em torno do amor que é o amante, que busca a união com o amado,
que é o divino, e o divino está em tudo, em todo, quanto nos tornamos. O nosso vazio é preenchido, por exemplo, e muitas vezes no sentido da busca pela própria vida. Olá, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, salve Maria Santíssima, e desde já agradeço pela atenção, pelo seu tempo. Começamos o vídeo de hoje de uma forma diferente, com uma reflexão espiritual, aproveitando que hoje eu vou falar sobre São João da Cruz. Este vídeo faz parte da série História da Igreja Católica, Doutores e Doutoras da Igreja. E falar sobre São João da Cruz vai muito além de uma espiritualidade no que diz respeito à esfera cristã. Por assim dizer, e muitos vão considerar a espiritualidade proposta por São João da Cruz uma questão humana, existencial. Não fecha só na questão doutrinal. Como vimos no início desse vídeo, é exatamente uma proposta de reflexão sobre a caminhada do ser humano neste mundo e essa busca incessante pelo sentido por Deus. E essa proposta, a espiritualidade de São João da Cruz é tão rica que nos seus escritos, nas obras completas, que eu vou analisar brevemente no vídeo de hoje, não é somente uma riqueza da Igreja Católica. Os escritos de São João da Cruz são de uma riqueza literária. Então, para os amantes de uma boa leitura no aspecto da literatura e poético, o convite fica exatamente para a leitura das obras de São João da Cruz. E eu vou deixar na descrição do vídeo de hoje uma música também, é uma música em espanhol referente à noite escura, que já foi mencionado no início desse vídeo. Então vamos lá para alguns aspectos que eu gostaria de levantar acerca do contexto histórico ao qual São João da Cruz estava inserido. A jornada espiritual de São João da Cruz é interessante porque muitas vezes as pessoas têm uma noção, ou até mesmo uma falsa noção, de que os santos eles nascem prontos. E vamos perceber que os escritos de São João da Cruz brotam de um anseio para uma intimidade mais profunda com Deus. Ou de que a própria espiritualidade ela brota do contexto de que se é vivido. E já vimos aqui no canal, em outros episódios da mesma série, como que a espiritualidade desenvolvida na Espanha cristã, ela influencia os séculos posteriores no desenvolvimento da mística e espiritualidade católica. Vimos na figura de São João d'Ávila e depois de Santa Teresa d'Ávila. E esses três santos, eles comungam do carisma carmelita, mas o que eles também têm em comum é exatamente dessa espiritualidade que brota de uma experiência profunda do ser vivente com as experiências e as tragédias e os abatimentos do próprio corpo e da alma, e essa busca incessante a Deus.
Então, contexto histórico e cultural, né? São João da Cruz viveu durante um período crucial na história da Igreja Católica, a Reforma Protestante e a Contra-Reforma. Então, certamente nesse período teve vários entraves teológicos, filosóficos, doutrinários e espirituais. E aqui, de forma resumida, o que ocorre dentro da ordem carmelita é uma reforma, né, nos aspectos da prática espiritual. E por qual razão isso se dá? Ainda nós estamos aqui, né, por assim dizer, no final do período medieval. Então aqui pode-se dizer que nós já temos, né, os fortes indícios de uma relação espiritual diferente do que era proposto no período medieval. E ao dizer isso, não está dizendo que o anterior era inferior, ou melhor, ou pior, mas simplesmente no aspecto de transição. E lembrando que, né, e fica o convite para acompanharem os episódios, né, de São João d'Ávila e Santa Teresa d'Ávila, de que essa espiritualidade ela é bem existencialista, mas não no existencialismo do século XX, não é isso. Existencialista de que realmente leva em consideração todos os anseios humanos, sejam eles na dimensão do corpo e, evidentemente, os anseios da alma. Então, tudo aquilo que passa nos sentidos, né, na consciência. Esses santos carmelitas, né, e agora, no dia de hoje, São João da Cruz, eles levam em consideração para conseguirem, então, elaborar a sua, a sua proposta de espiritualidade. Né? E, novamente, o convite para a leitura das obras completas. Então, como eu já mencionei, São João da Cruz ele foi contemporâneo de Santa Teresa d'Ávila, com quem colaborou na reforma do Carmelo, fundando a Ordem dos Carmelitas descalços, no sentido até mesmo da simplicidade. Era preciso uma experiência de igreja, uma experiência mística a partir da simplicidade e a partir da pequenez do ser humano, para que então esse ser humano pudesse subir as escadas, pudesse subir o monte e entender melhor a sua morada interior. E esse período foi marcado por um desejo de renovação espiritual dentro da Igreja Católica, como eu mencionei, essa transição do período medieval e as influências da época. Era preciso, então, dentro da Igreja, surgir uma proposta, né, de espiritualidade diferente. E isso influenciou profundamente a obra de São João da Cruz. Então, a busca por uma vida interior mais profunda e autêntica foi um tema central nesse contexto histórico e cultural. Nesse sentido, quando nós temos um cenário, se nós pararmos para pensar, que é interessante ver qual foi o período, né, que São João da Cruz ele viveu. Né? Ele nasce em 1542, né, e falece em 1591. E é exatamente nesse período, né, de 1545 a 1563 que nós temos o Concílio de Trento, né, um dos mais importantes concílios que a Igreja já realizou, e ele é desenvolvido, né, no decorrer de 18 anos, que teve aí como resultado a formulação do Catecismo Romano. Então vocês percebem, além de ter uma formulação do Catecismo Romano, surge a partir daqui uma formulação de uma espiritualidade. É claro e é evidente de que cada um tem a sua forma de relacionar a Deus. Mas aqui o que eu estou colocando é que a espiritualidade
espanhola. Já existiam, né, movimentos, não só na Espanha, mas a Espanha tem uma influência dos demais países de um movimento de renovação. E as ordens, então, são reformadas, pois o momento carecia de mudanças, tá? Era preciso essas mudanças. Levando em consideração também, né, nesse período de 1545, 1563, nós temos na Europa, né, o próprio desenrolar do Renascimento, né, dos ideais renascentistas. Então, colocando o ser humano como centro de todas as coisas, e na espiritualidade carmelita, há sim uma colocação do ser humano não como centro, há uma valorização dos sentidos humanos, não distanciando de Deus, mas para que verdadeiramente o ser humano consiga se aproximar de Deus, é preciso uma, por assim dizer, uma alta análise, né, de quem é esse ser humano. São João da Cruz, ele foi beatificado pelo Papa Clemente X no ano de 1675. Depois ele é canonizado pelo Papa Bento XIII em 1726. E de fato aí ele é proclamado, né, doutor da Igreja, o doutor místico, no ano de 1926 pelo Papa Pio XI. Que são só elementos históricos. Agora, as principais obras, né? A Noite Escura da Alma, isso aqui tem uma profundidade psíquica, psicológica, até aí para os estudiosos da psicologia, né? Quem tiver oportunidade da leitura dessa obra. E A Noite Escura é uma experiência de aridez espiritual e desapego radical. Então, a obra descreve a purificação da alma para alcançar a união com Deus. Depois temos o Cântico Espiritual, que trata do encontro amoroso entre a alma e Deus, numa linguagem rica e simbolismos nupciais. E aqui até mesmo faz parecer a linguagem do Cântico dos Cânticos. Depois temos Chama Viva de Amor, que representa a alma consumida pelo amor divino, onde Deus habita plenamente. E a subida ao Monte Carmelo é um guia para a ascese. A ascese é a elevação do espírito, das faculdades sensoriais a um estado de revelação, ao estado de purificação. E essa busca de Deus, a busca de Deus no nada, né, conforme eu mencionei no início desse vídeo. E é esse nada, né? Nós nos compararmos ao tudo que é Deus, nós somos nada. Então é preciso esses esvaziamentos sensoriais, esvaziamento de nossas vontades, de nossas percepções e realmente buscar um encontro sincero e autêntico com Deus. Então, mencionar aqui rapidamente, né, quando nós temos no cântico espiritual, olha como ele começa lá, canções entre a alma e o esposo. Onde é que te escondeste, amado, e me deixaste com gemido, como servo fugiste, havendo-me ferido. Saí por ti clamando, e eras já ido. Pastores que subirdes, além pelas malhadas ao outeiro. Se porventura virdes, aquele a quem mais quero, dizei-lhe que adoeço, peno e morro. Então vejamos a riqueza, né, essa forma poética é muito interessante, né, e chamativa. Vamos agora falar rapidamente aqui sobre a subida ao Monte Carmelo. Em uma noite escura, de amor em vivas ânsias inflamada, ó ditosa aventura, saí sem ser notada, já minha casa estando sossegada, na escuridão segura, pela secreta escada disfarçada, ó ditosa aventura, na escuridão velada, já minha casa estando sossegada. Então temos, né, essa
Beleza. E no cântico, vamos para a gente analisar aqui. Eu tinha mencionado a noite escura, né? Olha que interessante. Está lá na página 506. Há ainda aqui outra coisa que atormenta e desconsola muito a alma, como esta obscura noite mantém as suas potências e afeições impedidas, não pode levantar o afeto e a mente para Deus, nem consegue rezar. Parece-lhe que o Senhor pôs uma nuvem diante dela, a fim de não chegar a ele a sua oração. Como diz de si Jeremias. É esta, com efeito, a significação do referido texto em que diz o profeta: Trancou-me e fechou-me os caminhos com pedras quadradas. Lamentações, capítulo 3, versículo 44. Vejamos, muitas vezes nós estamos assim. Parece que estamos rezando, parece que nós estamos pedindo e as coisas estão trancadas, nós não estamos conseguindo realmente ter uma resposta. E pode ser que exatamente essa dificuldade, né, para São João, essa dificuldade é uma forma de purificação. Porque muitas vezes a gente só pensa que a oração ela só flui quando nós nos sentimos bem. Não, muito pelo contrário. A oração ela flui mesmo naqueles momentos difíceis, nos momentos aos quais nós não sentimos nada. Mas São João da Cruz é também, né, o místico aí do silêncio, né, que aponta de que mesmo nessas dificuldades, é um momento de purificação. A dificuldade serve para purificar a nossa alma, para purificar os nossos pensamentos. Depois temos aqui a parte da chama viva de amor. Vamos colocar aqui, ó, lá na página 905. Olha lá, vejamos agora, ó guia espiritual, se és apenas desbastador, isto é, capaz de pôr a alma no desprezo do mundo e mortificação de seus apetites, ou se és, quanto muito, entalhador, com o ofício de iniciá-la em santas meditações, e não sabes mais do que é isto, como poderás levar essa alma até a última perfeição da mais delicada pintura, cujo trabalho não consiste mais em desbastar ou entalhar, nem mesmo em dar-lhe certo perfil, mas é agora a obra que só Deus pode realizar na alma. Então vejamos, o próprio sentimento de desprezo ao longo da oração, dessa caminhada, não é para diminuir ou reduzir a esperança, é para que verdadeiramente o ser humano seja lapidado e fortalecido na sua busca. Bom, dito isso, das principais obras, temos aqui os temas centrais. Vocês perceberam pela leitura breve e rápida desses trechos das obras, o que nós temos? Desapego e purificação. O caminho espiritual exige renúncia de apegos materiais e espirituais. Isso é totalmente evangélico, no aspecto que está lá nos evangelhos, né? O desapego. Quanto mais desapegados, nós nos fortalecemos nas virtudes. A noite escura, que representa as crises espirituais necessárias para a purificação. Eu repito que a noite escura ela não serve só para a espiritualidade cristã. E aqui eu não estou fazendo uma ponte com outras manifestações de espiritualidades. Estou dizendo que noite escura, até mesmo no universo da psicologia, é entendido quando esses momentos de crise, esses momentos de transição, de consolidação de consciência, né, ou abrangência de entendimento sobre a própria vida e a existência. O amor é divino, Deus é o esposo da alma, e a plenitude espiritual é alcançada no amor. E a união mística, o objetivo final da vida cristã é uma união íntima e transformadora com Deus. Não basta simplesmente uma purificação, essa ascese, mas se não tiver uma união íntima verdadeiramente com Deus, que nos transforma e nos transforma no relacionamento com o próximo, não faz sentido essa caminhada, não faz sentido essa subida, né, ao Monte Carmelo. As influências bíblicas, né, como eu já mencionei, Cântico dos Cânticos, né, que inspira a linguagem nupcial e poética, representada no amor entre a alma e Deus. Os Salmos,
que expressam a busca e o desejo de Deus, a profunda relação do ser humano com o Criador. Ele utiliza muitos elementos nas suas obras da natureza, a própria o ser humano fazendo parte da criação, sendo criatura, da mesma forma que a criação anseia por Deus, o ser humano também anseia. Nós temos aí em João as menções evangélicas, do Evangelho, João 15, versículo 5, a dependência total de Deus como a videira, a alma como o ramo que precisa do tronco para viver. Em Mateus 16, versículo 24, a renúncia como caminho para seguir Cristo, a necessidade de abandonar tudo para se dedicar a Deus. Então, são aspectos importantes aí nas influências bíblicas. A importância teológica, o misticismo cristão. Então, São João da Cruz é um dos maiores místicos cristãos, oferecendo um caminho sistemático para a experiência de Deus. E podemos perceber que a partir dessa forma de elaborar a sua espiritualidade, influencia posteriormente outros santos e outros escritores. A reforma do Carmelo, sua espiritualidade moldou a identidade dos carmelitas descalços, inspirando uma vida de oração, contemplação profunda. A vida é uma contemplação. Qual que é o ensinamento para nós hoje? Com todas as nossas atividades, com os nossos afazeres, é possível contemplar Deus em todas as coisas. E a influência literária, como eu já mencionei, a sua poesia é considerada uma das mais sublimes da literatura espanhola. Então vejamos bem, a literatura espanhola, marcado por beleza e profundidade espiritual, não fica restrito ao universo religioso tão somente. Uma reflexão para os dias de hoje, silêncio interior. A espiritualidade de São João da Cruz desafia o mundo contemporâneo a buscar o silêncio interior em meio ao ruído. O desapego, praticar o desapego para encontrar o essencial, libertando-se de desejos materiais e egoístas. E a aridez espiritual, reconhecer que a aridez espiritual pode ser uma etapa necessária no crescimento em Deus. Porque muitas vezes vamos entender que essa aridez espiritual fosse ali uma rejeição de Deus, muito pelo contrário. Essas dificuldades de crescimento fortalecem a alma e purifica os sentidos. Faz sentido, Isso é a ascese. Que muitas vezes nós queremos uma oração ou queremos um sensacionalismo barato. Isso é algo que até o Papa Francisco fala muito de um mundanismo. O que seria um mundanismo? O que acaba acontecendo muito nas igrejas. As pessoas querem ir para as igrejas, na verdade não só nas igrejas, isso é uma característica do mundo moderno, sensibilizar as pessoas, uma fé só na superficialidade da pele, não atinge a alma verdadeiramente, e muitas vezes as pessoas acabam tendo uma noção que estar com Deus é só felicidade no aspecto, só alegria ou de arrepios. Mas, de fato, só estar com Deus é sempre alegria, no aspecto que Deus é a nossa verdadeira alegria. Mas pelo próprio crescimento humano, crescimento espiritual, a vida não é só feita daquilo que nos agrada, é feita de correções, é feita de entendimento, de superação, de consciência. Então, isso é importante entender esse aspecto da aridez espiritual. E, por último, o que eu deixo aí sugestões de estudo. Então, temos uma leitura contextual, estudar cada obra junto com os comentários do próprio autor. Quando nós temos as obras completas, traz essa dimensão. A dimensão bíblica, relacionar os símbolos com textos bíblicos. O estudo comparativo é analisar sua obra em paralelo com a de Santa Teresa d'Ávila. Isso é bem interessante, porque quando nós comparamos, nós vamos perceber que eles estão falando, às vezes, da mesma experiência espiritual, mas com a linguagem e estruturas próprias deles.
mas eles trazem a mesma vertente, né, de espiritualidade e a prática espiritual, né? Aplicar os princípios da noite escura e a subida ao Monte Carmelo na vida cotidiana. E nós podemos nos perguntar como colocar isso em prática, esses elementos poéticos, espirituais, teológicos, em prática em nossas vidas. Bom, o primeiro passo é ter vida de oração constante. Por mais que estejamos cansados e abatidos pelos afazeres do dia a dia, nós não podemos perder o sentido da nossa vida de oração, ou seja, nossa vida espiritual. Mas um exemplo aqui, né, para a vida das pessoas, né, em pleno século XXI, né, o ano de 2024, caminhando para 2025. A noite escura, né, como colocar esses elementos em prática. Então vamos lá. Vamos dar um exemplo. Aceitar o silêncio e a aridez espiritual. Uma situação prática aí. Quando você se sente distante de Deus durante a oração, ou quando os rituais religiosos parecem mecânicos, entenda isso como parte de um processo de purificação, permanecendo fiel à oração e à busca de Deus, mesmo sem consolação imediata. É exatamente isso. Nós vivemos em um período onde busca o tempo todo uma consolação imediata. E se nós não tivermos uma consolação imediata, isso não quer dizer que Deus nos abandonou, não quer dizer que está faltando fé, mas muito pelo contrário, estamos em uma caminhada de purificação. E é confiar que Deus está agindo no silêncio, mesmo quando não o sente. Temos um outro exemplo, né? Essa tendência de buscar essa satisfação emocional ou recompensas visíveis nas práticas espirituais. Agora, busque amar a Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele pode oferecer. Vejamos, ainda mais agora nesse período do Advento, faça caridade sem esperar gratidão. Persevere em projetos espirituais, mesmo que não veja resultados imediatos. As pessoas aplicam tanta energia em várias outras atividades, que também são importantes, as atividades esportivas, e muitas vezes o resultado não vem por imediato. E por que a gente não tem a mesma paciência com a nossa alma? E no que diz respeito à subida ao Monte Carmelo, né, na vida cotidiana, primeiramente, é um caminho árduo e deliberado de desapego e ascese, ou seja, da elevação dos nossos sentidos. Uma prática do Monte Carmelo. Imagine que você vai subir o monte. Se você está carregando muito peso, facilita ou dificulta a subida? Acredito que dificulta a subida quando você está com muito peso. Então, para facilitar essa subida, ou seja, essa ascese, essa elevação a Deus, é preciso simplificar a vida. Então, o excesso de bens materiais, as distrações tecnológicas ou preocupações mundanas, isso certamente tira a nossa atenção e pode enfraquecer a nossa vida espiritual. Então, temos que adotar o princípio do desapego, priorizando o que realmente importa. Então, revisar o uso das redes sociais ou da tecnologia, reduzindo o tempo em atividades que não edificam espiritualmente. Muitas vezes nós reclamamos que nós não temos tempo, mas só reclamar não vai resolver a questão de não termos tempo. Então, é avaliar bem os nossos bens materiais, avaliar bem o que nós estamos fazendo e buscar ter um comportamento mais elevado. O que seria esse comportamento mais elevado? Colocando realmente uma forma de viver diferenciada. Uma outra, e eu vou colocar aqui como última, né, dica dentro dessa questão da subida ao Monte Carmelo, muitas vezes nós buscamos realizações e ambições terrenas ou reconhecimento.
Será que o reconhecimento ele é justo realmente pelo nosso trabalho ou nós queremos ser reconhecidos por uma questão de vaidade exacerbada ou um egoísmo? Então, pratique o desapego emocional das coisas transitórias, cultivando a humildade. A palavra humildade é ter o pé no chão. Então, se você quer ser reconhecido, continue fazendo o seu trabalho, o que você faz de forma justa, sincera, dedicada, independentemente da recompensa. Um outro exemplo, ao ser criticado, evite justificar-se obsessivamente. Aceite a crítica com serenidade e veja a possibilidade do que você precisa melhorar ou não. É que muitas vezes nós não aceitamos a crítica. Alguém critica, alguém fala alguma coisa, nós já queremos rebater, né? E se ficar rebatendo todo momento, pode ser aí um sinal de vaidade exacerbada ou orgulho, né? Então seria essa essas dicas dentro da espiritualidade das obras e as sugestões de estudo. Agradeço novamente pela atenção e faço o convite, né, para aqueles que tiverem interesse, leiam as obras completas, né, de São João da Cruz. Caso não queira ler todas as obras, pelo menos uma dessas obras que foram mencionadas. E aproveitando que estamos nessa caminhada do Advento, que é uma caminhada de esperança. É uma esperança para que possamos ter novas realidades em nossas almas. E entendendo que a caminhada com Deus, ou a caminhada na vida, nem tudo vem em uma resposta automática e espontânea. E São João da Cruz, agora para finalizar, ele coloca em um dos seus escritos assim: para chegar ao que não sabes, deves ir por onde não sabes. Ou seja, nem sempre nós vamos ter esse imediatismo, mas é assim que nós crescemos e nos fortalecemos interiormente. Paz e bem e uma excelente caminhada de advento.